Bom dia, crianças, tudo bem? Como estão em casa esses dias? Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar início às nossas atividades não presenciais. A data de hoje é dia 31/8/2020. Vocês vão preencher ali o nome completo de vocês com letra maiúscula, letra caprichada, nome completo, para ficar bem bonito, tá bom? Cabeçalho das nossas atividades de hoje. Nossa primeira aula de língua portuguesa, componente curricular, e diz assim: leia com atenção. É uma biografia da Cecília Meirelles, tá? Eu vou ler o texto para vocês. Cecília Meirelles, de 1901 a 1964, nasceu no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901. Órfã de pai e mãe. Aos 3 anos de idade é criada pela avó materna, Jacinta Garcia Benevides. Fez o curso primário na Escola Estácio de Sá, onde recebeu das mãos de Olavo Bilac a medalha de ouro por ter feito curso com louvor e distinção. Formou-se professora pelo Instituto de Educação em 1917. Passou a exercer o magistério em escolas oficiais do Rio de Janeiro. Foi poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Seus poemas encantam leitores de todas as idades. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles morreu no dia de janeiro, no dia 9 de novembro de 1964. Então, esse é o texto de hoje. Vocês vão ler o texto com atenção, respeitando pontuação, vírgula, ponto final, prestando atenção nas informações que o texto traz para vocês. Se não entender o texto pela primeira vez, lê pela segunda vez para poder ter uma melhor interpretação do texto. A nossa primeira questão diz assim: o gênero textual apresentado é A. Um convite. O que é um convite? O convite está convidando você para alguma coisa. Esse texto que nós lemos está nos convidando para algo. B. Uma fábula. Toda fábula tem fala de personagens, é uma narração de uma história, tem animais, tem moral. Esse texto tem alguma dessas características? C. Uma biografia. Biografia é o que vem, são informações quanto ao nome, data, local, nascimento de uma pessoa, traz lembranças da vida da pessoa. Esse texto traz esse tipo de informação para nós? Ou deu uma receita? O que é uma receita? Tem uma finalidade de instruir, direcionar, dar um objetivo para você cumprir algo. Normalmente uma receita de alimentos, né? Se você vai fazer um bolo, um brigadeiro, algo desse tipo. Então, tem alguma dessas características nesse texto que nós lemos? Essa é a questão 1, tá bom? Assinalem aí. A questão 2. Já observando a questão 1, nós vamos conseguir responder a questão 2. Qual a finalidade desse texto? A. Ensinar a viver no Rio de Janeiro. O texto está falando que ela aprendeu a viver no Rio de Janeiro. B. Contar a história de vida de uma pessoa. Lembra nas características que nós falamos acima? Está contando a história da vida de uma pessoa. C. Informar sobre a profissão de jornalista. Ou D. Divertir o leitor. Então, vocês vão observar, lendo o texto, qual a finalidade dele, para que serve esse texto e assinalar a resposta correta. 3. Quais as profissões que Cecília Meirelles exerceu? A. No texto tem. Questão A. Poetisa, professora, diretora, coordenadora. B. Poetisa, professora, pintora, diretora. C. Poetisa, professora, jornalista e pintora. D. Poetisa, coordenadora, jornalista e professora. Então, vamos descobrir quais foram as profissões que Cecília Meirelles teve e assinalar a questão. Bom, na questão 4.
Qual frase apresenta uma opinião sobre Cecília Meirelles? A. Foi criada pela avó Jacinta. B. Seus poemas encantam leitores de todas as idades. C. Perdeu seus pais com 3 anos de idade. D. Nasceu em 7 de novembro de 1901. Então, uma opinião. Qual dessas frases apresenta uma opinião? Alguém está opinando sobre ela. Qual dessas frases tem essa opinião? E assinar. Depois nós vamos trabalhando com a ortografia. S ou SS? Olá, sou a Cecília Meirelles. Vim explicar a vocês sobre a regrinha do S e SS. A letra S vem no começo da palavra som de S. Exemplos: sonho, salgado, sábado, sorvete, sapato, sol, sapo, selo, sino, seu. A letra S vem depois de consoante. Lembra quais são as consoantes do nosso alfabeto? Som de S. Exemplos: cansado, de inversão e insistir. A letra S vem no meio da palavra entre vogais, mas aí ela tem som de Z. Exemplo: casa, mesa, poetisa, pesado, pouso, televisão e Brasil. Então, o S também tem som de Z. O SS vem no meio da palavra entre vogais, com som de S. Exemplo: assobiar, professora, permissão, pássaro, passeio, assado e urso. Então, aqui são uma ortografia, a forma que nós utilizamos o S e o SS. Lembrando que o S tem horas que vai ter som de S e tem horas que ele vai ter som de Z, tá bom? Mas a escrita é com S. Questão 5. Leia com atenção as regrinhas do S ou SS acima. Agora retire da biografia de Cecília Meirelles 3 palavras com SS com som de S. Então, vocês vão olhar lá quais são. Nós falamos ali em cima. Sonho, salgado, sábado. É só ler novamente. 2 palavras com S com som de Z. Por exemplo, mesa, poetisa, pesado. Então, são escritas com S, mas tem som de Z. E uma palavra com S com som de S mesmo. Tá bom? Vocês vão observar lá no texto, na biografia da Cecília Meirelles e retirar. Na próxima página, tem para nós continuarmos completando as palavras com S ou SS. Vocês vão observar ali as palavras e vão completar com S ou SS. Por exemplo, amassado. Vocês vão observar, estão no meio de 2 vogais. É um S que tem som de Z. Então, observa direitinho e completa a questão 6. A questão 7. Agora, coloque as palavras acima na ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? A ordem do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F. Então, vocês vão observar as palavras que vocês escreveram na questão 6 e na questão 7 colocar em ordem alfabética. Agora nós vamos trocar de aula de matemática, componente curricular de matemática. Vai falar sobre metade, dobro e triplo. Então tá lá, a metade. O Miguel tem 6 bombons. Ele deu metade ao Vinícius. Para isso, o Miguel dividiu bombons em 2 partes. Então, o que nós podemos fazer? Ele tinha 6, ele deu metade. Ele dividiu isso em 2 partes. Tem os desenhos. Cada um ficou com 3 bombons. Para calcular a metade, dividimos por 2. Então, você pega a quantidade e divide por 2. Metade sempre vai ser dividir por 2, tá bom? O dobro de 2. O Levi tem 2 bombons. O Bernardo tem o dobro dos bombons do Levi. O Bernardo tem 2 vezes mais bombons.
Para calcular o dobro, multiplicamos por 2. Na metade, nós dividimos. No dobro, nós multiplicamos por 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Tá bom? Tem os desenhos, observe os desenhos que facilita. Se necessário, use palitos para contar. Use lápis de escrever, arroz, feijão, milho, o que precisar, tá bom? Para facilitar a contagem de vocês. O triplo de Alisson tem 3 bombons. Cauã tem o triplo dos bombons do Alisson. O Cauã tem 3 vezes mais. O triplo quer dizer 3 vezes mais bombons. Para calcular o triplo, multiplicamos por 3. É multiplicação também. 3 vezes 3. Então, eu pego 3 vezes 3 vezes é igual a 9. Tá? Tem os desenhos, aqui tá explicando bem bonitinho com a forma, de uma forma concreta, para vocês poderem olhar. Agora tem as questões. 1. Resolva as operações e descubra o dobro e o triplo dos números abaixo. O primeiro é uma cestinha com ovos. Então, tem lá o dobro de 6 são... Tem 2 cestinhas, vocês vão observar, contar, colocar ali quantos ovos tem na primeira cestinha, quanto tem na segunda e colocar a resposta, tá bom? E o triplo de 3 são... Vão colocar da mesma forma. Depois conta, faz a conta total, a soma total e coloca a resposta. Questão 2. Risque a quantidade necessária para se descobrir a metade de cada figura. A metade, lembra que a metade nós vamos fazer o quê? Nós dividimos. No dobro, no triplo, nós multiplicamos. Na metade, nós dividimos. Então, a metade de 8 são... Vocês têm 8 ovos, vocês vão riscar a metade. Quantos são? E aí, vocês vão colocar a resposta. E a metade de 12 são... Vocês vão riscar também, risca em cima a metade para ter a resposta. E a questão 3, escreva de 10 em 10 até 100. Essas são as nossas atividades de hoje. Espero que tenha ajudado e facilitado para vocês. Tá bom? As explicações. Um abraço e até a próxima aula.